Graças e paz, meus irmãos, novamente aqui, voltando com vocês para dar continuidade à lição que iniciamos no domingo passado, fé, experiência e esperança. E na data de hoje, então, o irmão Dário aqui vai estar discorrendo a respeito da palavra que ilumina a vida, para quem está com a revista em mãos aí. E lembrando, né, se você ainda não tem a revista, nós já falamos outras vezes, entre em contato com a gente para a gente poder levar para vocês, aqueles que são os nossos alunos rotineiros, né, da escola dominical presencial. Para você que somente está visitando o nosso vídeo aqui, eu deixo assim um recado. Se houver curiosidade e tiver interesse, faça uma visita para a gente quando estiver tudo normalizado dessa pandemia. Novo normal. Novo normal. Nós ficamos ali na Praça da República. A turma fala a Praça da Preguiça, que não tem preguiça mais, né? O animal foi expulso da praça. Mas nós ficamos ali na Praça da República, número 34, a Igreja Metodista em São Roque. Será bem-vindo, em nome de Jesus. Verdade. Então nós vamos continuar aqui. Nós falávamos no domingo passado, no final, nós encerramos com a seguinte questão: a respeito do Espírito Santo, aquele que permite que nós atravessemos por problemas, por tribulações, mas que ele é o animador e aquele impulsionador, aquele que nos leva à frente sem desanimar. Esse Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos dá condições de viver de modo digno da salvação em Cristo. Então nós falamos e fechamos com esse tópico, e hoje então o irmão Dário vai estar dando continuidade aí da palavra que ilumina a vida, entrando diretamente no aspecto da tribulação, experiência, perseverança e esperança. Tá bom, irmão Dário? Amém, Dirceu. Assim, no texto que a gente chama de texto básico, que é Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim: nós nos gloriamos também nas tribulações. Quem que gosta de gloriar em problema, hein? Vamos tentar entender isso aí, Vamos então? tentar entender o que ele está querendo trazer para nós. Exatamente. Sabendo que esta tribulação produz perseverança, e essa perseverança gerada pela tribulação, ela nos traz a virtude. Virtude a gente viu que era mesmo, que Dirceu? Que era experiência. Experiência. Comprovada. E a experiência comprovada, ou a virtude comprovada, nos traz a esperança. Você leu no final lá, Dirceu, da semana passada, eu quero pegar esse gancho aqui, que quando a gente fala de viver o reino de Deus, as coisas de Deus, e não é lá no reino só não, lá no futuro, lá no paraíso. Começa aqui já, a vida abundante prometida por Jesus. Então, o último parágrafo que você leu semana passada, diz assim: com base no que foi experimentado da graça de Deus, a pessoa cristã, nós temos esperança, não só de viver a vida eterna no porvir, ou a vida eterna por vir, que virá, que é futuro, sim, mas de superar com perseverança as lutas da vida terrena, que acontecem aonde? Vida terrena. Lá no sideral? Não, aqui no planeta Terra. Aqui no cotidiano, no dia a dia, né? Então, quando Paulo está falando isso, né, gloriamos na tribulação, ele está falando assim: nós temos que esperar que a situação passe, não é verdade? Nós somos reconciliados com Deus porque Cristo morreu por nós. Semana passada falamos isso, e é ponto pacífico. Sim. Então isso chama justificação. E nós nos achegamos a Deus pela fé que nós temos em quem? No próprio Jesus. A fé naquele que prometeu e que vai cumprir, porque é fiel para cumprir. Exatamente. E se nós chegamos a Deus pela fé em Jesus, é Ele, né? É Deus que nos oferece o que pra gente? A sua casa. Sim. A sua casa. Nós entramos, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, nós passamos a nos relacionar, a ter um relacionamento familiar com Deus. E aí, depois de tudo isso, que eu me aproximo, me achego a Deus, eu compartilho a nossa vida com Ele, Ele me ouve, e há uma intimidade entre nós, entre cristãos e o Senhor Jesus. Falamos de justificativa para chegar em tribulação, Dirceu. Abraão foi justificado pela fé. Como que isso aconteceu? Ele confiou em Deus,
extremamente, e foi até as últimas consequências. Deus fez um pedido para ele que, de certa forma, no começo ele até podia dizer assim, mas de que me valeu receber esse presente se eu vou ter que dar? A resposta dele, quando o seu filho falou, Isaac falou assim, papai, estamos indo imolar, sacrificar, onde está o cordeiro? Deus proverá. Certeza, convicção de que Deus ia mesmo prover aquilo que ele precisava, ou para que o menino não ficasse com medo, assustado, desesperado? Não sei, talvez lá na eternidade agora a gente pergunte para ele. Brão, porque você falou aquilo, né? Mas assim, dá para entender também pelo que ele vivia, que ele tinha convicção daquilo que Deus faria, sim, de que Deus não deixaria. O primeiro passo era sair da terra. Você está bem localizado, fixado, ó, sai daí e vai para um lugar que você nunca viu. Mas e o que tem lá para mim? Exato. Promessa. Exato, promessa. Então, se ele conhecia já, e nós falamos aqui, a casa é sua, Deus vivia com ele, certamente, eu aqui não tenho quase muita dúvida disso, ele disse, Deus proverá, confiando de que, peraí, se Deus me fez uma promessa da minha geração, ser uma grande geração, e eu tenho só um filho, vamos ver o que esse Deus vai aprontar comigo. No aspecto de como ele vai resolver essa situação. Sim. Porque a promessa foi dele. E a promessa era daquele filho, não é de outro que queria substituir aquele. Filho, isso. O filho mais novo dele Isaac. ainda, que era Isaac, né? Então, ele foi justificado pela fé porque ele confiou em Deus e foi até as últimas consequências. Assim nós também seremos justificados, Dirceu, se nós aceitarmos a sua oferta. Que oferta é essa? Jesus Cristo, o nosso justificador. Mas tem que aceitar a oferta de Deus. A promessa para Abraão é, da sua parentela farei uma grande nação que você não poderá contar. A promessa para nós é, se você aceitar Jesus como Senhor Salvador, você terá a vida eterna, viverá. Então é essa, nos justificar, essa é a oferta, e dar-nos a sua paz, derramar do seu amor. É isso que Deus faz conosco. Se Abraão ficasse lá, sentadinho, o que ia acontecer? Não ia adquirir. Nada disso. E aí? Quando ele fala aceitar essa oferta, provavelmente ele fala assim, Jesus Cristo dentro da nossa casa, vivendo conosco, vivendo intimidade com Ele, aí nós podemos nos alegrar, até mesmo nas tribulações, e na esperança da glória de Deus. Posso contar uma historinha de quando eu era novinho, Dirceu? Sim, conta. Faz bastante tempo, mas eu lembro. Não sei quantos anos eu tinha, eu era criança. E não sei quem viveu esse momento aí. Hoje, graças a Deus, não tem isso. Pai, quero ir no banheiro, de madrugada, de noite. Pô, o que ele vai fazer no banheiro comigo? Exato. Vai sozinho, né? Mas e o escuro? E o atravessar? E o medo do que tinha no escuro. Que poderia ter no escuro? Bicho papão. O bicho papão, sei lá, que passa na cabeça de uma criança. Pai, quero ir no banheiro. Ele já sabia, ele se levantava, botava lá uma roupa, onde se protegia e vamos no banheiro. E aí, eu entrava no banheiro sozinho e o pai ficava lá de fora. Pai, você tá aí? Tô. Pai, bate na mesa pra eu saber que você tá aí, que você não foi embora e me deixou sozinho aqui. Eu fazia isso com meu pai. Olha, eu fazia isso. Isso eu nunca fiz. Desculpa, sabe por que eu lembrei disso? Porque assim, quando Jesus está na nossa casa, a promessa dele é de vida de alegria, é de vida alegre, de vida abundante, mas ele jamais falou, em momento nenhum, ele falou que eu não ia passar por dificuldade, eu não ia viver por tribulação. Mas a tribulação que nós vivemos com Jesus é muito diferente da tribulação que a gente vive, que as pessoas vivem sem Jesus. Eu nem sei como que é viver sem Jesus. Isso me fez lembrar aquela ilustração do menino no avião, e o avião começa daquele piripaque danado, e a turma desesperada, e a turma olhava pelo menino sossegadinho no canto. Você não está com medo? Não, meu pai é o piloto. Isso. Jesus é o nosso piloto. Ele sabe aonde vai navegar em águas tranquilas, nos levar até o ponto final, o nosso alvo. Nosso alvo, né? E por que ele faria promessa de uma vida esplêndida, futura, se ele quer que a gente só sofra aqui? Tá, vamos lá, vamos entender isso aqui. Gloriar-se na tribulação, é o que o texto de Paulo escrevendo aos Romanos no versículo 3 ou 5, Dirceu, no versículo 3. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Gloriar-se na tribulação significa não tem a ver com gostar de sofrer. Porque se eu dissesse para você que eu gosto de sofrer,
isso aí é masoquismo, que fala que gosta de apanhar, de sofrer. Não, nós não gostamos de sofrer. Mas é o seguinte, ó, por meio do Espírito Santo, essa perspectiva em relação às dificuldades da vida, ela muda. Sim. Completamente. Ela muda completamente por meio do Espírito Santo. E a gente reconhece que quando nós nos relacionamos com Deus, o sofrimento, qualquer que seja ele, pequeno, grande, enorme, ele passa a ser suportável. Nenhum sofrimento nos rouba a paz. Nenhum, por maior que seja. Ele tem um propósito, né? Tem um propósito de Seria um refino. Uma depuração que ele quer fazer conosco. É a pessoa que às vezes a gente comenta: ah, Senhor, aumenta a minha fé. Isso. Ele acha que aumentar a fé é fazer ele ficar forte. Mas para que essa fé seja aumentada, ele vai passar por um problema. Porque aí vai ver se ele tem fé ou não. Exatamente. É a prova da fé. Exatamente. Esse relacionamento com Deus, então, qualquer que seja a tribulação. Eu perdi pai e mãe, Dirceu perdeu o pai. Quem queria? Fez 3 anos ontem, idade. 3 anos ontem? 3 anos. Puxa vida, é quase na mesma data os dois, né? Meu pai fez 7 no dia 20 de maio. Então eles, tirando a data de diferença, foi perto ali. Assim, sofremos. Mas vivemos com eles, tivemos um relacionamento com eles intenso. O legado que importa, o que deixou de fruto que possa trazer alegria. Dessa forma. Isso, guarda, porque trouxe alegria. E eu me lembro muito bem, né? Lá no velório do meu pai, primeiro, né? E todo mundo ali triste pela perda e que vai ficar com saudade depois. E um dos meus primos falou assim: eu não entendo como você está aí tão tranquilo, tão sossegado. O que acontece para você estar dessa forma? Eu falei: meu querido, a força não é minha. Eu não tenho essa força toda. Essa força que me dá é Deus, através da presença do Espírito Santo que habita em mim. Não, a gente não suporta. É verdade. Momento desse. É só através do Espírito Santo. Só através. E aí, chorar faz parte. Ficar triste faz parte. Sim. Mas permanecer de pé também. Então, reconhecemos que quando nos relacionamos com Deus, o sofrimento não pode roubar a nossa paz. Sim. Não rouba a nossa paz. Ao contrário, esse sofrimento é isso que Paulo quer dizer. Por que a gente se gloria nele? Porque esse sofrimento, ele nos torna mais perseverantes, que a palavra fala lá, né? Perseverantes e experientes. Somos testados, somos forjados. Só deixar bem claro, né? Para não haver dúvida, que quando nós falamos de tribulação, sofrimento, a motivação para esse sofrimento, para essa tribulação, tem que ser a causa de Cristo. Que você vai falar assim: ah, mas ele está sofrendo porque roubou. Pera aí. Então, não é nesse aspecto que nós estamos falando. É consequência de um ato que está fora da lei. Essas tribulações todas que nós estamos citando são aquelas que Paulo, Silas, Timóteo passaram, que eram açoitados, colocados na prisão, sem ter feito nada que infringisse a lei. Simplesmente estavam levando o evangelho, que era algo que não tinha nada na lei que não falava que não podia pregar. Mas é por isso que eles eram perseguidos, por inveja. Isso. Inveja. Isso. E tudo isso aumenta, se nós falamos aqui que ao contrário, ela nos torna mais perseverantes e experientes, isso tudo nos leva a aumentar a nossa esperança. E mais ainda, eles se julgavam felizes por serem dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. Por causa de Cristo. Exatamente, por causa de Cristo. Então a tribulação, ela não é sinal de que Deus não nos aprova. Qualquer que seja ela, não é sinal de que Deus não nos aprova. Muito pelo contrário. As tribulações são evidências claras do seu amor de Pai para conosco. Sim. De novo, eu posso estar falando aqui uma coisa que muita gente não concorda, mas eu sofri muito pouco de surras de apanhar do meu pai e da minha mãe. Né? Talvez porque eu tenha sido um bom filho. Talvez tenha sido um bom filho. Não, mas assim, e toda a correção que eles fizeram, mesmo com chinelo, com alguma outra coisa, gente, foi para moldar meu caráter. Tinha um objetivo, né? Não é porque não gostavam de você. Muito pelo contrário, corretivo. Não vai sair batendo falando que o professor Dário e o professor Dirceu falaram que é para bater nos filhos, para corrigir, não. É provérbio que você fala: todo pai açoita o filho que ama. Para dar correção para ele. Eu acho que é provérbios. Mas, então, aí tem um ensinamento no sentido de que se você não dá uma educação clara para o seu filho, amanhã ou depois de fizer alguma coisa errada, você vai sofrer junto com ele. Aí não adianta falar assim: por que eu não fiz isso? Eu me lembro de a experiência que a nossa tia Uca contou, de um rapaz
que ele foi condenado e tinha assim, o último desejo. Todo condenado tem o último desejo. Sim. E ele foi condenado à morte. Aí ele falou que ele queria dar um beijo na mãe dele. Aí a mãe foi lá perante ele. Eu não sei se isso é uma ilustração verídica, mas a tia contava como que aconteceu. E a hora que a mãe chega, ele falou que queria dar um beijo. Ele pegou e deu uma mordida no nariz da mãe, arrancou um pedaço. Aquele escândalo. Falou, isso é porque a senhora não me encaminhou nos caminhos corretos. Eu estou morrendo hoje porque a senhora não me encaminhou nos caminhos corretos. E a Bíblia fala, pais, oriente os seus filhos no caminho que deve seguir para que amanhã ou depois não venham fazer coisas erradas. Isso. Então é trágico uma cena dessa, é lógico que é trágico. Mas está aí o nosso guia de orientação de como criar uma família saudável. É a palavra de Deus. Ler aqui e seguir não é à toa que é um livro milenar. Passam-se gerações e gerações e ele continua tendo voz viva e eficaz. Mas é necessário que leia e passe para gerações. A palavra de Deus é atemporal, não tem tempo, não perde o tempo. Então essas tribulações, isso é o que nós estamos, que é a nossa ênfase agora, né? Elas são evidências do amor de Deus por nós e nos preparam para uma felicidade mais elevada. E quando falo de uma felicidade mais elevada, uma coisa lá para frente, sabe o texto que me veio à mente quando eu estava escrevendo? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Lembra? Está lá em Isaías, depois ele cita, Paulo cita em Coríntios, né? Nem olhos viram. Né? Esse texto, porque eu acho que esse texto, no contexto que Paulo fala, principalmente aos Coríntios, ninguém... o nosso conhecimento daquilo que Deus tem preparado para nós para o futuro. O nosso entendimento não tem condições de absorver esse tipo de imagem que ele viu. Isso, né? O que ele tem preparado para a gente, o que ele tem preparado para a gente, olho nenhum vai ver, olho humano nenhum vai É algo para nem lembrar das tribulações que passou aqui. Nenhuma. E é isso que eu falo, né? O nosso conhecimento daquilo que ele tem preparado para nós lá na frente, para nós que o amamos, né, é imperfeito. O nosso conhecimento para isso é imperfeito. A gente não vai conseguir entender. Por mais que você tente explicar, por mais que você tente falar para uma pessoa do tamanho da imensidão. É muito raso, né? Não é profundo. Demais. É raso demais. É a história do iceberg. Você só está vendo um pedacinho dele, a maior parte está tudo embaixo d'água. Mas aí eu chamo a atenção por sim, mas o Espírito Santo e a revelação que ele faz a nós, né, a gente consegue imaginar a ponta do iceberg, uma pequena parte daquilo que nos espera, né? Então é isso. E aí, Dirceu, diz que nós gloriamos na tribulação de Senhor, nas tribulações. Eu diria assim, Deus tem um propósito para cada uma das nossas dificuldades. Agora eu já saio das tribulações que nós somos açoitados, perseguidos por causa de Jesus e trago para cada uma das nossas dificuldades do dia a dia. Contemporaneizar isso, o assunto. Tá certo. Eu trago para as circunstâncias, eu trago para os problemas, eu trago para as tribulações, trago para as dificuldades que cada um de nós enfrenta no dia a dia. Você vivenciou na semana passada, quando nós estávamos falando, que é a respeito, não vou falar agora, que você estava vivendo mudo de plano, lembra? Sim. Um funk te tomou a paciência. Foi. Paciência não, tomou Fiquei pensativo sobre a tomada de decisão e uma decisão errada poderia ser catastrófico no futuro, no lado financeiro, né, de oneração. Mas baseado nisso também, eu vivenciei um outro aspecto, quando estava trabalhando ainda, que eu já comentei, não foi aqui presencial, quando eu fui pedir para o meu chefe, na época, para ele me mandar embora, que eu estava numa condição financeira horrível. Vermelho no banco, e me deu um certo desespero. Eu falei, me manda embora, eu pego o fundo de garantia, quito lá a minha salda do devedor, fico tranquilo. Aí ele só olhou para mim e falou, olha a tua idade, você vai sair daqui, você pega esse dinheiro, o dinheiro acaba, você vai trabalhar onde? Você não está data de aposentar ainda. Perfeito. Então, foi 10 minutos de conversa, eu saí da sala com outra ideia. Manti a perseverança. Isso. E hoje eu agradeço essa palavra que eu tive com ele. Eu até falo, pode ter sido orientado por Deus. Porque se uma decisão errada que eu tomasse lá, eu estaria hoje não nessa condição que eu estou, de certa tranquilidade no aspecto de aposentado. Perfeito. Então, isso eu guardo muito, esse exemplo, porque foi um momento de decisão. E Deus, naquele momento, orientou essa pessoa que me falasse, não saia
vai mais à frente, mantenha firme, porque a solução está ali. Às vezes você está próximo da solução e você para, e ela estava a poucos metros de você alcançar. Isso. Eu diria o seguinte, nesse caso do Dirceu aqui. Semana passada ele falou que ele teve que tomar uma decisão a respeito do plano, muda ou não muda. Plano de saúde. Legal, tomou um certo tempo dele, tribulação, veio, dúvidas, tudo mais. Mas uma vez tomada essa decisão que ele tomou, descansa. Tu sabes, Deus está no controle. É isso que nós temos de dizer. Creio ou não creio em Deus? Entendeu? É dessa forma, tomei a decisão. Sim. Agora, pronto. Deixa passado um tempo, as coisas vão acontecer e está na mão do Senhor. Exato. Não posso fazer mais nada com relação a isso. Não. Certo? E mesma coisa com relação ao teu chefe, né? Você é filho de Deus. Sim. Deus vai mover terras e céus para que você receba a melhor instrução. O que ele vai usar, quando ele vai usar, como ele vai usar, é problema dele. Você, como filho de Deus, vai ser instruído. Com certeza. O chefe dele, ele é cristão. Se o que eu estou pensando ele é cristão. Católico, imagino? Sim. Não, é protestante também, se não me engano. Não, acho que não. Não era? Não, mas era. Tinha um espírito cristão. Foi usado por Deus para falar, para orientar o Dirceu. E é isso, Deus usa quem ele quiser. De novo, eu vou repetir. O meu Salmo 23 é assim: o Senhor é meu pastor e o que ele faz da minha vida é problema dele. É problema dele, tá? Então assim, Deus tem um propósito por trás de cada uma das nossas dificuldades. Tudo que ele quer é fazer assim, que o nosso caráter seja moldado para o melhor que for possível. Caráter moldado. Então aí ele vai usar todas as coisinhas pequenas, grandes, maiores ou não. Mas desculpa, né, pessoal? Deus é muito inteligente. Deus é muito inteligente. Por que, olha? Porque a razão óbvia, nós nos defrontamos com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Até quando você está dormindo. Se o sonho não for bom, é um problema. Você acorda suando, você acorda com taquicardia, acorda de uma forma, acorda a esposa, ela fica preocupada com você, ela vai trabalhar e você fica um pouquinho em casa, mas tá tudo bem aí mesmo. Dependendo, até durante a noite. Então, 24 horas por dia. João 16:33, Dirceu, por gentileza. Posso aqui? Evangelho de João? Evangelho de João 16:33. Olha o conselho de Jesus falando para as pessoas. Ali. João 16:33. Vos disse tais coisas para terdes paz em mim. Jesus falando, né? Isso, Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. E ele não disse que se ele vencesse, aqueles que o seguissem também venceriam? Assim como eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar um dia. Também. Isso é palavra de fé. Aconteceu já com você, comigo? Não, nós estamos aqui. Mas a palavra da promessa está aí, para quem quer crer ou não. Exatamente. E o lindo de tudo isso, meus queridos e minhas queridas, viver em tribulação? Não. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, ninguém quer. Mas o lindo de tudo isso é passar pela tribulação. Passar indica movimento, indica progresso, indica crescimento, indica vitória sobre a provação, sobre a tribulação. Sim. E eu aprendi isso, eu vou citar aqui a fonte, né? Porque é meu irmão, Robertinho. Tinho? Não, o outro. O Frois. O Frois, uma vez nós estávamos discutindo numa reunião lá, falando, não, eu estou com uma dificuldade, estou passando por um momento terrível. Ele falou, graças a Deus, irmão, que você está passando, desculpa se eu tocar, posso, né? Graças a Deus que você está passando por dificuldade, significa que ela começou, você pode estar no meio, no começo, no fim, mas você está passando. Não está parado no meio. Não está parado no meio da tribulação. É exatamente isso. Então, eu trago essa reflexão lá de trás que o meu irmãozinho falou. Então, o lindo é que se você prestar atenção, as nossas mais profundas, e Dirceu falou isso semana passada, ele falou do Getsemane, as nossas mais profundas experiências de adoração, de rendição, ocorreram e ocorrerão nos momentos, provavelmente, né, nos dias mais sombrios da nossa vida. Onde Jesus estava sendo amassado, prensado, no jardim da prensa de azeite. Da prensa de azeite, no Getsemane. E ali ele estava. Você falou, né, Dirceu? A gente falou que ia pesquisar e não pesquisou, né, Dirceu? Gotas de sangue, se eram verdadeiros, era sentido figurado. Mas acho que foram verdadeiras, sim. O pastor já me falou uma coisa a respeito disso. Então foi ali
né, no meio da mais angustiante tribulação, que ele teve o seu momento de mais intensa adoração ao Senhor. E com a gente acontece a mesma coisa, né? Nos momentos mais difíceis, mais sombrios da nossa vida, é que vai ocorrer provavelmente o momento de rendição e de adoração ao Senhor. Sim. Os maiores, né? Entende então por que nós nos gloriamos no Senhor? É por causa disso, né? Porque a tribulação, ela leva a tudo isso. Eu tenho aqui na minha mão, e aí eu me lembrei desse livro, né? Que a gente estudou. Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E no dia 28, não sei se você conhece o esquema desse livro aqui, é você ler um capítulo por dia, estudar um capítulo por dia, e durante 41 dias, isso. Vamos ver aqui. 40 dias. 40 dias. Durante 40 dias, fazer a leitura do conteúdo do livro e todos os textos bíblicos citados aqui. E viver e praticar tudo aquilo que ele está falando aqui para ter uma vida com propósito. E aí eu me deparei, né, procurando subsídio para essa questão da fé. Da tribulação. Tribulação. Da tribulação, Dirceu. Que Romanos 8:28. Lembra de Romanos 8:28? Clássico. Não usei essa palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. propósito. O irmão Geraldo cita muito esse texto. Exatamente. Geraldo Pinheiro, abraço, Geraldo Pinheiro. Sujeira. Então sabemos, ele começa assim o texto, sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios, a nossa esperança se baseia na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e te ama. Isso é saber, isso é conhecer. Sabemos, o texto fala que Deus age, a história pertence a Ele. Deus é o dono da história, sim. Deus é o dono de todas as coisas. É Ele que controla o leme. Falei isso um tempo atrás aqui também. Jesus, por favor, está chovendo, está na tempestade, entra no barco. Não, queridos. Jesus tem que estar dentro do barco e, de preferência, dirigindo. Segurando o leme. Segurando o leme. Que direção seguir. Exatamente. Nós cometemos erros, mas Deus jamais comete erros, né? Deus não pode cometer um erro, porque Ele é Deus. E aí o Dirceu vai me ajudar aí depois. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as circunstâncias. O plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que acontece. Tudo. Erros, acertos, pecados, mágoas, doenças, dívidas, festas, alegrias. Tudo o que nos acontece, né? Os acontecimentos felizes, os infelizes. Falamos aqui da perda dos nossos pais, né? Sim. Deus pode fazer o bem aflorar da pior perversidade que queiram te fazer. Deus vira o jogo a seu favor. Acredite nisso. E Ele fez isso no Calvário. De novo, vamos falar isso, né, Dirceu? O que era para ser um escândalo para as pessoas, olha lá, o Deus de vocês sendo crucificado, o rei de vocês sendo crucificado. Depois, e segundo a lei era considerado maldito, quem fosse para o madeiro, né? Depois dessa morte de Jesus na cruz, a cruz já não é mais símbolo de maldição, muito pelo contrário, a cruz é símbolo de vida para nós que somos cristãos, né? De vitória sobre a morte. Quem não tomar a sua cruz e seguir não é digno de mim. Exatamente. Então Deus pode fazer aflorar da pior perversidade. E Ele fez isso no Calvário. Não de forma isolada ou independentemente. Os fatos das nossas vidas agem em conjunto conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes que dependem uma da outra, né, para que o resultado final seja o melhor para você. Glorioso. Glorioso. E aí, Dirceu, tem uma ilustraçãozinha aqui, a gente vai compartilhar com você agora a respeito disso, das coisas que se interdependem. Eu imagino que você goste de saborear um bom pedaço de bolo à tarde com um cafezinho fresco. Eu não jantei, Dirceu, por favor. Não jantou. Daqui a pouco nós vamos almoçar ainda, né? E o meu café da manhã foi... Ontem, o café da manhã de hoje foi muito fraquinho para a gente poder fazer rapidinho essa aula, gravar essa aula de escola dominical na quinta-feira. Só para te confundir mesmo, depois de propósito, tá? E interessante que a ilustração que a gente vai fazer aqui é a respeito de um garotinho que ele estava contando uma história para sua avó
de que a sua vida estava cheia de percalços, de tudo estava errado, problema na escola, problema na família, problema de saúde. E enquanto ele estava conversando, a avó dele estava calmamente batendo uma massa, fazer um bolo. Os ingredientes. Batendo lá a massa. E ela perguntou para o seu netinho: você gostaria de comer um pedaço desse bolo? Ah, vovó, claro! Quem que não gosta de um bolo feito para a vovó? Eu creio que você já passou por isso. Aquele bolo bem cheirosinho de fubá, com as sementinhas de erva doce, para quem gosta como eu, né? Então a avó falou assim: tudo bem, eu vou te dar então. Pegou numa colherinha e deu um pouco de azeite de cozinha na boca dele. Ele olhou meio assim suspeito: que isso, vovó? Que coisa horrível é esse? Aí depois, não satisfeita, ela pegou, mexeu 2 ovos, foi lá e entregou pro menino. Não, vó, disse o menino, eu não quero isso não. Bom, talvez você queira um pouquinho de farinha então, perguntou a avó. Que isso, vó, isso tudo é ruim, horrível. Aí a avó falou assim: olha só que interessante, todas essas coisas que eu te dei, separadas, às vezes podem não ter sentido nenhum e parecem horríveis. Exatamente. Realmente, você já comeu ovo cru, Dário? Ah, se eu comi não lembro mais não, mas... Eu tentei uma vez, ó, não foi legal não, viu? Acho que não. É ruim. Esquentadinho vai, mas cru não. É. O azeite eu já provei, até que vai. Mas ovo cru não. O ovo, eu gosto do ovo, quando é frito, ele mole para misturar em cima do arroz assim, aquela mas cru. Mas então, aqui no caso, ela, para fazer o bolo, vai 2 ovos mexidos. Ela mexeu e deu. Aí ela vem com a farinha, que era o terceiro ingrediente. Ele achou tudo isso horrível. Mas essas coisas separadas parecem horríveis, mas quando a gente as põe juntas de forma correta, na medida, vira um bolo maravilhosamente delicioso. E é exatamente isso que nós gostaríamos de estar ilustrando para vocês. Isso. Quando a gente vê as tribulações e só foca na tribulação, isoladamente, parece que é ruim, uma coisa ruim. Mas quando você vai juntando ela com a experiência que ela trouxe e com a esperança que foi gerada, e a perseverança que você teve de não desistir, você vai ver que no final, a hora que você olha para trás, você fala, nossa, você começa até a rir daquela situação, porque você viu que você chegou lá e foi vencedor. Então, essa história do bolo é muito interessante, porque o bolo só vai ser gostoso se tiver todos os ingredientes juntos. Na medida separadas certa, não, exatamente. E fazendo da forma correta. É isso que o irmão Dário falou aqui, desse exemplo de todas as coisas ligadas, interconectadas uma com a outra. Exatamente. E se você, aí, resumindo então isso, né, Dirceu? Se você der a Deus todas as suas experiências, que elas podem ser horríveis, podem ser desagradáveis, Ele vai pegar essas experiências, misturar as experiências e vai fazer delas um bolo, e vai fazer delas coisas agradáveis lá na frente para você comer. E vai saborear, olhar para trás e até esquecer. Vai servir com experiência, ó. Exatamente. Se surgir algo semelhante, aguenta, que eu venci aquela, o Deus é o mesmo, Ele vai ajudar a vencer a outra também. Para você vencer as outras, exatamente. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus é especialista em extrair o bem de todas as coisas. E Ele mas Deus fez com que o bem resultasse do mal. Jesus veio através dessa linhagem. Está citando aqui, né? Que ele cita 3 mulheres na linhagem de Jesus, né? Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe, prostituta. Ruth não era judia. Não. Né? E infringiu a lei e se casou com um judeu. E Batseba cometeu adultério com Davi e isso resultou na morte do seu primeiro marido. Não, primeiro marido e do seu filho também. Isso, do primeiro filho. O filho também como o castigo que Davi escolheu. Né? Isso. Dessas 4, as 4 aparecem na linhagem de Jesus. A reputação delas não era boa. Como que ia ser merecedor alguém que viria trazer a salvação descendendo de uma linhagem dessa? Aos olhos judaicos, uma coisa absurda. Absurda. Está lá na genealogia oficial de Jesus Cristo. 4 mulheres estavam, essas 4 nós estamos aqui. E aí que eu quero fazer, que eu pulei uma parte aqui. E Deus faz disso tudo, né? Dessas reputações que não são muito boas, que não eram muito boas, Ele faz que o bem resulte do mal. E Jesus veio dessa linhagem, né, Dirceu? E o propósito de Deus é maior que os nossos problemas. Entenda isso para você, para a sua vida. Tem um ditado que o pessoal fala que
há males que vêm para bem. Há males que vêm para o bem. Eu também tive essa experiência quando eu era jovem, há uns 40 anos atrás. Já passou um bom tempo, né? Experiência, virtude. E eu tinha um Fusquinha azul. Lembra do Fusquinha azul, Dário? Lembro, andei muito nele. 1300L. Toca fita. E olha que coisa interessante. Vejam só, eu estava na época trabalhando, nós estávamos iniciando o trabalho na igreja metodista em Ibiúna, cidade de Ibiúna, próximo aqui em São Roque. Isso. E na época a igreja metodista tinha os guia leigos. E eu, ainda jovem, mas desde pequeno na igreja, foi nomeado como guia leigo, que era o auxiliar do pastor. Dá licença. Pois não. E aprendeu a usar sapato nessa época. É outra história. Continua lá. Quem sabe um outro episódio, né? E nós então estávamos caminhando para o culto lá em Ibiúna e terminava à noite. Nós fomos à tarde, passamos a tarde lá com o pastor Roberto, a irmã Maria, já falecidos, né? Já estão fazendo parte da igreja triunfante, né? E então no retorno desse trabalho, um domingo à noite, nós tivemos a infelicidade de no caminho um bêbado vir com um carro totalmente desgovernado para cima. Tava eu, na época era a minha noiva, a minha esposa hoje, a Vera, e a avó dela, a dona Benedita, no Fusca. E ele veio de frente, só deu tempo de tirar a frente do carro, pegou na roda de trás, jogou a gente para um barranco, o carro capotou. Bom, deu perda total no carro. Aí eu penso o seguinte, voltando à igreja, indo servir a Deus, e acontece tudo isso, tribulação. Como enxergar isso? Analisando depois, a pessoa que provocou o acidente, ele não tinha carta, estava bêbado, o pai dele veio falar comigo depois, era uma pessoa de 40 anos, até mais velho que eu na época. Mas ele tinha ganhado o carro aquela semana, era um SP2, para quem viveu nessa época sabe como que era o SP2, é um carro esportivo baixinho. Isso. E ele conseguiu se perder na curva por já estar bêbado e bateu em a gente. Mas eu quero dizer o seguinte, o carro deu PT, não tinha seguro, na época, década de 78, 79, a gente não fazia quase seguro de carro. E o pai dele veio e comprou o valor do carro, que ainda faltava algumas prestações para pagar. Ele comprou, ficou com o carro. Com esse dinheiro, eu comprei 3.000 blocos, fiz a casa onde a gente está gravando o áudio hoje. É verdade. Eu comprei 3.000 blocos e comecei a construção dessa casa. Aí eu fico pensando, não tem bênção nisso? Sim. Se eu tivesse com o carro, não tivesse o acidente, provavelmente eu não ia ter construído a minha casa tão rápido quanto eu fiz. Então, é só uma experiência do como que Deus trabalha nas coisas. Isso, né? Amém. E assim, você falou assim, eu tava voltando do trabalho, que eu tinha passado o dia, fui lá como guia leigo da igreja, participar do trabalho, Você ama o Senhor? Sim. Amava o Senhor naquela época? Sim. Então, assim, fazendo um serviço com amor. O texto que a gente está lendo é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados de acordo com o seu propósito de Deus. Então assim, amam e são chamados, ou seja, quando Deus age em todas as coisas, queridos, não é para todas as pessoas, são para aqueles que são filhos de Deus. Os pré-requisitos, né? Exatamente. Essa promessa é somente para os filhos de Deus. Não que ele faça acepção de pessoas. Quem faz é nós mesmos que rejeitamos. Exatamente. Porque o próprio Romanos fala, não há quem busque a Deus. Ninguém se interessa. Muitas vezes hoje as pessoas, mas para quê? Depois que eu vejo isso, agora eu não tenho tempo para isso. Dessa forma. E é assim que acontece. Dessa forma. Então, quando Deus vai usando todas essas situações, circunstâncias para moldar o nosso caráter, né? Ele quer de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito que Deus quer para a nossa vida? Que nós sejamos iguais a seu Filho, Jesus Cristo. Sim. E é isso. Ele vai edificando em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então essas dificuldades vão produzindo paciência, a paciência produz caráter e assim por diante. E aí, Dirceu, nossa revista aqui, não sei se nós estamos de avançado de hora aí, Dirceu, me perdoe que eu me perdi aí, tá? No horário. Você não marcou, né? Mas assim, ó, quem espera em Deus se aquieta nas promessas do Senhor. Salmo 46, 10, Romanos 5, 5, que a gente já leu.
mas não se deixa paralisar diante das dificuldades. Sim. Aí vem pelo contrário. Pelo contrário, persevera, busca a sabedoria e prioriza agir de acordo com a vontade de Deus. A partir das experiências de dor, torna-se testemunha do amor, do poder e da graça de Deus. E Paulo diz assim no apóstolo, né? Há sofrimentos que surgem de uma vivência cristã comprometida. O que isso quer dizer? Eu estou na obra, eu estou fazendo a obra. Por que eu sofro? Ah, Senhor, eu sou diferente do outro. Não, o seu sofrimento é diferente porque ele vai fazer com que o seu caráter seja moldado, você seja selado pelo Senhor, Deus te encontre firme e forte no dia do grande, Sim. No grande dia, né? No dia da direita, esquerda, É a separação. separação. É isso que ele quer. Ó, Alguma coisa disso? só acrescentando aqui, voltando na história, né? A história lá dos blocos? Não, Atos. Atos, Igreja primitiva. O que aconteceu logo em seguida à morte de Estevão? Começou uma grande perseguição contra os seguidores Cristãos. de Jesus. Não, era cristão já, né? Já. E os gentios que se converteram, Acho que não eram cristãos porque não foi chamado cristão só depois. em Antioquia, né? Antioquia, Foram chamados os do Barnabé, caminho. isso, Mais à frente. isso. Mas era o grupo que seguia Isso, Cristo, seguidores. né? Seguidores. E então a gente observa que graças a essa perseguição, que aparentemente era uma coisa ruim, o evangelho chegou até a gente. Porque senão estava lá ainda, no Oriente Médio, na região da Galiléia, eles não teriam seguido a profecia que falava: vocês vão ficar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Hoje nós somos os confins da terra. Isso. Mas graças à perseguição que houve lá. Foi uma Exato. coisa ruim? Morreram gente? Morreram muitos cristãos. Estão na glória. Na verdade, eles não morreram, eles descansaram no Senhor. Porque a fé deles permitia que eles vivissem através daquele sofrimento, quando eles estavam ali nas arenas, prontos para os leões virem devorar, eles cantavam e glorificavam a Deus. Assim como Estevão, quando foi apedrejado, via os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre eles. É interessante essa passagem. Uma vez, numa das aulas que... A gente é professor de escola dominical, quase não assiste aula, né, Dirceu? Não. Mas uma das raridades lá que a gente teve uma oportunidade de assistir aula, e o Samuel estava ministrando, e o texto era esse, né? Da perseguição e do consolo que Deus dá para as pessoas. Mas como consolo se eles eram jogados nas arenas dos leões? Para espetáculo do povo, né? E o sofrimento era tão grande que eles morriam, eram colocados... pendurados, empalados, pintados de piche para iluminar as ruas de Roma, queimados vivos. Queimados vivos. E eles entravam louvando ao Senhor nas arenas, cantando e louvando a Deus. E aí, mas o que eles estão fazendo? Eles estão nos envergonhando. Mesmo que os leões ataquem, os animais ataquem, eles estão nos envergonhando porque não tem medo. Corta a língua Deles para eles não cantarem mais. Olha o tamanho do sofrimento porque eles passaram. Mas... essas tribulações resultarem em esperança de glória, né? Para que você estivesse aí, para que nós estivéssemos aqui, isso é necessário acontecer. Paulo fala assim: a esperança no Senhor nos ajuda a trocar as murmurações pela petição com ações de graça. Filipenses 4:6. E aí, Dirceu, para a gente... Então, se você não tiver um complemento aí para a gente... Não, pode seguir. Para a gente concluir. Tá. Não sei se você tem alguma palavra aí ou não. Não. A conclusão diz assim, e você falou de ditado popular agora há pouco, diz assim: há um ditado popular que afirma que a esperança é a última que morre. Certo? Ditado esse que não se aplica para a esperança do cristão. Porque a esperança do cristão... ela é viva e eterna. Promessa da vida eterna. Nunca morre. E esse fundamento, né, cujo fundamento dessa esperança cristã está justamente na vitória da vida sobre a morte. Ou seja, a segunda morte. A morte da morte. Na verdade, é a morte da morte. Isso. Porque o próprio castigo eterno prometido para os ímpios é que eles vão viver eternamente em tormentos. Então não vai ter morte que os receba. Exatamente, não vai ter mais morte, não vai morrer não. Não, vai viver eternamente. Ou seja, a vida eterna, eu vi certa vez isso, não sei se você que falou. A vida eterna todos vão ter, só que uns vão ter com Deus e outros no inferno. Do jeito que quiser, no lago do enxofre. Está claro lá em Apocalipse para a gente, né? É isso mesmo. Vida eterna todos temos. Ah, você quer a vida eterna? Eu quero, mas eu quero a vida eterna com Deus. Tá? Então Cristo é a nossa esperança. Por isso não paralisamos diante do sofrimento. Antes encontramos por meio da fé, dá licença, vou voltar na lição, fé, experiência e esperança.
Por isso antes encontramos por meio da fé forças para superá-lo, superar o sofrimento. A esperança cristã nos ajuda a celebrar a salvação, a superar a tribulação e a trabalhar na missão de mostrar ao mundo a fonte da nossa fé, da nossa esperança. É o que Dirceu e eu estamos fazendo aqui. Tem um texto, eu não lembro onde que é, se talvez você lembre, que fala entristecidos, mas sempre alegres. Um contraponto. Como é que é? Parece paradoxal. Como toda a Bíblia eu acho. O pastor Snardi Rocha, já falecido, eu lembro que ele fez um livro baseado nesse texto. Entristecidos, mas sempre alegres. Mas sempre alegres, né? Porque o cristão é assim, ele tem tribulação? Tem, mas a alegria dele está completa em Cristo. Eu li semana passada, Dirceu. Semana passada, não. Que dia que você não estava? Na lição 3, né? Isso, foi. Foi na lição 3, lição né? 3. Não sei se eu vou achar agora, meus queridos. Se não achar, me perdoem aqui, mas sucesso da missão, Não, acho que não tá aqui, não. Deve estar anotado em outro ponto. Pode ser um outro lugar que eu anotei. Não é aqui, não. Mas enfim, é aquela palavra de Jesus que fala assim: abatidos, mas não desanimados. Perseguidos, porém não essa passagem. Entendi. Ele fazia essa passagem com outras palavras muito interessantes. Gente, lição número 5. Hoje nós finalizamos ela aqui. Os textos da semana. Será que a gente vai falar que está passando aqui, Dirceu? Podemos até colocar, mas quem tem a revista já deve até ter lido esses textos, né? Exatamente. Espero que tenha lido durante a semana aí. Muito interessante. Eu vou citar mais alguns aqui, que eu achei interessante, que é de Gálatas 2,16, é dentro do nosso tema, que fala lá que pela lei ninguém será justificado. E Gálatas 3,11, o justo viverá pela fé. Pela fé. Não há outra razão, se não for pela fé. E fé, lembrando bem, que a fé não é nossa. Não. Efésios 2:8 fala o quê? Fé é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie, nem se soberbeça. Assim como a justificação é dom gratuito de Deus, a fé também. Através de Jesus Cristo. E a fé é nos dada para nos alicerçar nesta esperança futura da salvação. Exatamente. Vamos orar, Dirceu, encerrar essa aula? Posso orar, Dirceu? Paizinho, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. O Senhor nos traz à memória, Senhor, feitos que o Senhor fez no passado para nos dar esperança, Senhor, anunciada através do seu Filho. E esse filho que nós estamos nos referindo hoje agora é o teu filho Paulo, Senhor. Sim. Escreveu essa carta aos Romanos, nos trazendo, Senhor, esperança, experiências, lembrando daquilo que já experimentamos, do poder de Deus que vem através do Espírito Santo para nós, Senhor, sermos moldados, sermos reanimando na fé viva, Senhor, na esperança que é Jesus Cristo para a nossa vida, Pai. Amém. Nós sabemos e entendemos, como a Tua Palavra diz, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Amém, Pai. Jesus. E que Ele sempre estará conosco, o Seu amor não muda, Senhor, o Seu poder é infinito. Sim, por isso é apegado nisso, Senhor, que nós queremos caminhar de fé em fé, Senhor, Amém. na direção daquilo que o Senhor nos apontar, Senhor, Sim, para Jesus. o caminho onde o Senhor nos levar, Senhor. Amém, a nossa vida, as nossas vidas, Senhor, a vida das pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, nos Sim, ouvindo, Senhor Senhor, Deus. elas estão nas Tuas Sejam mãos, Senhor. guiados por Cuida Ti, Deus. conforme o Senhor quiser, Senhor. Sim, porque a Tua Jesus. vontade é melhor para todos nós, Pai. Amém. Obrigado por esse tempo aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por nos receber aqui, Senhor. Amém, Em nome de Jesus. Jesus, te agradecemos pela nossa igreja, Senhor, que Amém, ela Senhor. não está se reunindo, Senhor, mas ela está viva, Senhor. Ela está Amém, presente na Jesus. comunidade, Sim, Senhor, Deus. através do trabalho do pastor Eduardo, do pastor Sim, Felipe, Jesus. Senhor. Usa, Senhor, continua usando a nossa vida, Pai, Continua, para Deus. para continuarmos firmes em Ti, Jesus. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos, nós agradecemos e nos despedimos aqui, Senhor, Amém, para podermos Jesus. ser abençoados durante essa semana que vamos passar e retornar aqui, Senhor, se Sim, for da Senhor. Tua vontade e do Teu querer, para ministrarmos mais aulas, Amém. aprendermos contigo, estudarmos, para podermos partilhar com os Teus filhos e Tuas filhas, Pai. Amém. Guarda a nossa vida debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, meus lindos. Domingo que vem, então, Desculpa, Dirceu. vamos só lembrando aqui, Retiro, tchau. a lição 6, viver com fé e razão. Texto? 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 12 a 25. Dirceu, Certo. sabe que você falando da próxima lição é muito interessante porque nem todos estão com as revistas e falam a próxima lição é assim.
A gente está acostumado a dar aula para as pessoas. Isso, presencial. Com a revista na mão e vão Isso, o estudar. próximo tema, diria então. Isso, vamos mudar. Tema. Não, mas você falou certo. A próxima lição mesmo é viver com fé e esperança. E já leia. 1 Coríntios 14, do verso 12 a 25. Que é o texto que a gente vai estudar aqui, tá? Então, eu vou falar os textos da semana também, se não, quiser. Mas peraí, aí você vai falar, agora sim, pede pro editor botar esses textos da semana. Ó, esses textos que estão passando aqui, da outra lição. É da semana que vem, para você anotar aí e ir lendo durante a semana, tá bom? 1 Coríntios 14, 12 a 25 é o base. Hebreus 11, 1 a 6, de novo Hebreus, Opa, lindo, olha lá. fé, tá voltando aí. 1 Coríntios 2, 16, inclusive nós comentamos um pouquinho de fé e razão quando falamos desse estudo, foi a primeira lição. Falamos. Acho que foi falado já. Sim. Efésios capítulo 4, 22 a 23, Efésios 4, verso 17, Provérbios 24, 3 e Provérbios 5, de 1 a 2. Então esses são os textos da lição 6, que é fé e razão, ok? Nos vemos então no próximo domingo, se Deus assim o permitir. Tchau. Tchau.